Vou aqui iniciar fazendo a apresentação do GEPEN, né? Como vocês viram no convite, o convite o GEPEN convida os monitores da disciplina de materiais de construção civil, certo? Que para apresentar o projeto de pesquisa que foi desenvolvido em 2019 e 2020. O que é o GEPEN, para quem ainda não conhece? É um grupo de pesquisa e estudo de materiais, que é vinculado ao campus de Crateús, né, da UFC, é coordenado por mim, professora Heloína, foi criado agora em abril de 2020, né, e surgiu meio que naturalmente, com a necessidade da gente otimizar, né, e permitir a colaboração entre os discentes e professores que estão desenvolvendo alguma atividade na área de materiais de construção, no campus de Crateús. Então, o principal objetivo é fomentar o estudo, a pesquisa e o desenvolvimento de materiais aplicados à construção civil e áreas afins, né, como a engenharia ambiental, a engenharia de minas, e visa gerar conhecimento, formar pessoas e apresentar soluções a problemas relacionados à sustentabilidade, à qualidade, durabilidade dos materiais utilizados na construção civil, além de contribuir para o desenvolvimento tecnológico no setor, né, de construção civil na cidade de Crateús, ou na região de Crateús. Atualmente, né, o grupo tem grupo de pesquisa tem duas linhas em andamento, que a primeira delas é a aplicação de resíduos industriais para síntese de materiais cimentícios e avaliação de suas propriedades. E, inclusive, no próximo mês, no mês de setembro, teremos o TCC do Lucas Lima, que está dentro dessa linha, né, de aplicação de resíduos para a síntese de novos materiais. E o segundo é a caracterização do setor construtivo da região de Crateús, certo? E que, inclusive, nós temos aí como exemplo o trabalho da monitoria e o projeto de extensão, e no mês de setembro nós teremos um TCC, que é do Roniel, do Francisco Roniel, que também está vinculado a essa linha de pesquisa, que trabalha manifestações patológicas em sistemas construtivos, né, na cidade de Crateús. O grupo ele é composto por 13 membros atualmente, todos estão desenvolvendo ou alguma pesquisa de TCC, ou projeto institucional, né, ou monitoria, ou extensão, ou outro tipo de bolsa de iniciação acadêmica, por exemplo, né, que é a Ariane, o Geniel, o Rodrigo, o Pablo, o Ítalo, o Levi, o Joab, o Lucas Pereira, né, a Brenda, o Samuel Martins, o Roniel, o Daniel, que hoje já é engenheiro civil, e eu, certo? E especificamente, essa live de hoje é para falar do projeto de pesquisa que foi desenvolvido pela monitoria, né, de materiais de construção civil. Então, o título do projeto é Estudo e Caracterização dos Sistemas e Materiais Utilizados na Construção Civil na cidade de Crateús. Esse projeto é vinculado ao Programa de Iniciação à Docência, o PID, certo? E foi desenvolvido pelos monitores da disciplina de Materiais de Construção 1 e 2. Teve início em 2019, com os bolsistas Jonas Elias de Andrade e Marília Lima Tavares, e realizaram a primeira etapa da pesquisa, né, que foi uma pesquisa de campo, visitando diversas obras em construção na cidade de Crateús. Agora, em 2020, o bolsista é o Joab Antônio Martins Rodrigues, que desenvolveu a última etapa, também realizando visitas em diversas lojas de materiais de construção civil, e ele fez essas visitas antes do início, né, da pandemia do Covid-19. Então, ele coletou essas informações, fez as visitas de campo anteriormente a esse período que nós temos restrições de acesso a alguns locais. Hoje, com os resultados já consolidados, né, o grupo de pesquisa os convida para uma breve exposição dos resultados dessas pesquisas, né, e com o objetivo de divulgar as atividades desenvolvidas pela monitoria, certo? Que neste caso foi realizado para obter informações do setor da construção civil de Crateús, para fomentar as discussões e o conteúdo ministrado na disciplina de materiais de construção. E também vai servir como subsídio para os participantes do GEPEN
porque utilizarão essas informações para nortear as futuras pesquisas, certo? Então, agora, né, aqui nós temos os 3 monitores, né, a Marília Tavares, o Jonas Andrade e o Joab Martim. Vocês querem, né, alguma palavra? Fique à vontade. Joab, Marília, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. É muito bom recebê-los. Boa noite. Vamos iniciar aqui com a Marília. Ela vai apresentar a primeira parte aqui do projeto. Pois bem, gente, boa noite. Eu sou a Marília e junto com o Jonas a gente vai falar um pouco do artigo que a gente desenvolveu. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Alguém dá um feedback? Não estou ouvindo. Pronto, então vou continuar. Quando a gente desenvolveu o projeto, a gente denominou de caracterização da construção de edifício na cidade de Crateús, que foi a primeira parte, que foi complementada esse ano com o Joab. E o objetivo do trabalho foi mostrar o perfil atual da construção de edifícios na cidade de Crateús, identificando os principais materiais empregados e técnicas construtivas adotadas. Uma rápida introdução. A construção civil é um dos setores mais importantes do país. Alguns fatores são impactados tanto direto como indiretamente por esse setor, como, por exemplo, a grande demanda por mão de obra gera vários empregos no país, tanto formais como informais. Contudo, tem um problema da baixa qualificação dessa mão de obra, que é um fator preponderante no cenário nacional, no quesito produtividade e eficiência, além de também estar presente nesse cenário o alto desperdício de materiais. Então, a metodologia que a gente usou para o trabalho, inicialmente, foi procurar órgãos que pudessem nos dar informações sobre as obras na cidade de Crateús. Esses órgãos que nós fomos atrás, eu e o Jonas, foram a CEINFRA, o setor de arrecadamento da Prefeitura de Crateús e o CREA. No entanto, somente o CREA disponibilizou informações que foram relevantes para a pesquisa. O CREA disponibilizou uma lista com todas as ARTs emitidas no período de janeiro a abril de 2019. Dessa lista de ARTs, a gente selecionou apenas as que correspondiam a novas construções. Com essa lista, ainda tinha ficado em torno de 173 unidades. A gente separou por bairros e começamos a procurar essas obras para visitar. No entanto, várias dessas obras ainda não tinham sido iniciadas, então a gente não encontrou e não teve como fazer a pesquisa nelas. Em contrapartida, outras obras foram encontradas que não estavam na lista e foram adicionadas à pesquisa. Em cada obra foram feitas as perguntas no questionário que a gente elaborou. Nesse questionário eram 30 perguntas, sendo a maioria objetivas, e abordando os principais tópicos de uma construção, desde a fundação até a fase de acabamentos. Aí, a parte dos resultados e das conclusões que chegamos com essa pesquisa, o Jonas vai apresentar para vocês. Tá dando para me ouvir? Sim, eu estou ouvindo. Sim? Todo mundo está ok também? Aqui foi algumas das obras, né, que a gente visitou, alguns pontos, em alguns bairros de Crateús, questionário que a gente elaborou com 30 perguntas, e a gente eu vou abordar aqui um pouco os resultados que a gente obteve, né, durante essas visitas. Aqui a gente tem alguns resultados que foram obtidos 100% nos itens que a gente colocou. Como, por exemplo, sistema construtivo. O mais adotado em Crateús é a alvenaria convencional.
que é sistema de viga, pilares, laje, né? Que tem essas alvenarias de tijolozinho cerâmico furado. E justamente também a alvenaria mais adotada é com esse bloco cerâmico com 8 furos. Origem do concreto também, todas as obras que a gente visitou era feita em obras, não tinha uma concreteira assim que trazia esse concreto, sempre era feito em obra. O escoramento das lajes, eram feitos também sempre em escoras metálicas, pelo menos nas obras que a gente visitou, né? Todas que a gente visitou, né? Não havia a utilização de escora de madeira, né? É um diferencial até que a gente notou na nossa pesquisa, que a gente é um certo avanço, podemos dizer assim, porque esse tipo de escora que é utilizado para as lajes, ele tem uma maior garantia da qualidade, né, na execução dessa laje, porque ele permite uma regulagem melhor, tem uma durabilidade maior, tem a questão da sustentabilidade também, né, que vai gerar menos resíduo, porque as escoras de madeira acabam gerando um resíduo a mais da obra, né? Porque ela se desgasta mais rápido. Outro item também que a gente identificou que estava sendo foi utilizado em todas as obras que a gente visitou eram lajes treliçadas com laje autocerâmica, né? Pelo menos nas que a gente visitou não havia a utilização de EPS, né? Aquele isopor como forma de preenchimento das lajes. Sempre foi utilizado essa laje autocerâmica. Telhas também eram cerâmicas comuns, aquelas coloniais, aquelas mais simples. Os eletrodutos, conduítes flexíveis, não tinha outro tipo de conduíte, sempre aquele amarelinho que é o mais usual. E instalações hidráulicas também, todas as obras visitadas era PVC, todo o material é de PVC. Outros resultados aqui, que não foi 100% dos resultados, né? Nem todos os lugares que a gente visitou utilizavam os mesmos, né? No caso, seria os aditivos impermeabilizantes, que é o material que é utilizado, por exemplo, para proteger viga baldrame, que é essa viga que percorre toda a edificação, que ela serve, é utilizado uma manta asfáltica, né, que ajuda a impermeabilizar essa região para evitar a percolação da água e assim evitar patologias no rodapé da parede, né? Foi identificado que em 75% dessas obras não utilizava nenhum tipo desse material, ou seja, apenas desse flexível, né? Apenas 3% utilizava e 12% utilizavam rígido, que é um material que é misturado com a argamassa, né, para revestir paredes. Ou seja, um número, cerca de 25% apenas das obras que a gente visitou utilizava algum tipo de aditivo ou impermeabilizante. Os revestimentos cerâmicos, foi identificado que a maioria, né, 69%, utilizava algum revestimento cerâmico, no caso, né? E apenas 12% utilizavam porcelanato, que é um revestimento mais refinado, tem um acabamento melhor, e 19% não sabiam o que ia adotar ainda. Nos banheiros também, a maioria utilizava revestimento cerâmico, tanto também por uma questão econômica, né, que a cerâmica ela se torna um produto mais barato, né? Parede, revestimentos também não eram, como a gente visitou obras em várias etapas, né? Geralmente estavam na fase inicial, eles não sabiam ainda, não tinha definido qual o material que utilizar no revestimento da parede. 19% era dizer que era pintura, 12% foi textura, 13% era gesso. E a grande maioria não sabia ainda qual seria o material que ia ser adotado. Né? Aplicação de gesso, né? Um número também bastante alto de obras visitadas, né? 81%, iam utilizar gesso, pelo menos em alguma etapa, né? Fosse no forro, né, das edificações, ou parede, para revestimento. Ele foi caracterizado com... Está tendo bastante aceitação, né, desse material no mercado aqui da região, especificamente. As camadas de revestimento, uma pequena parcela
adota um chapisco, né, que é aquela camada inicial na alvenaria, para garantir uma aderência das outras camadas, da camada do embolso, no caso. Uma grande maioria já aplica uma massa única, que ela já vai, não tem esse chapiscamento da parede, né, apenas uma única camada, grande parte, né, 88%. Esquadrias, janelas, a grande maioria não, volta de metais, né? 50%. Adotam janelas com material composto de vidro, 16% alumínio, 16% madeira também, e 21% não souberam responder. Portas também, valores bem semelhantes, um pouco. Vidro 37%, alumínio 13%, madeira 33%, e não soube responder 17%. Telhados, na cobertura, né? A maioria das obras que a gente visitou, eles já diziam que as obras seriam executadas em dupla água, né? Duas águas, que é o modo mais simples de casa nessa região. 69% diziam que iriam adotar esse modelo, né? Tem esses outros modelos de três águas, mas eles seriam mais, não era tão, não é um sistema tão adotado, mas comumente esses aqui de duas águas. E também tem algumas outras características, né, mais qualitativas dessa pesquisa que a gente realizou, que a gente pôde notar, né, que seria, por exemplo, o armazenamento de materiais. Ainda, né, na nossa região é adotado muito esse costume de dispor, principalmente agregados, né, em vias públicas, o que pode até gerar algum problema, né, futuramente, porque esse agregado ele pode se misturar com algum material orgânico, com algum tipo de lixo que esteja por ali e possa vir a dar algum problema, né? Esse tipo de material futuramente. A execução do concreto e argamassa, como nessa obra que a gente visitou, é muito comum também na nossa região esse costume de fazer essa matéria, né, para executar a edificação na rua, né, em vias públicas, sabendo que pode afetar a sua composição, perde-se muita água também, acaba atrapalhando a execução dele para ter uma maior qualidade. A destinação dos resíduos, a gente verificou que não tem também esse costume de ter uma destinação adequada, até porque também não tem um local específico que possa dar um tratamento para os resíduos das obras. Geralmente ele é destinado em vias públicas, em terrenos baldios, não tem uma destinação adequada. O gerenciamento da obra também foi uma questão que foi muito notória, né, na nossa pesquisa, que não raramente tinha alguém responsável para executar, para gerir essa obra, né? Geralmente era o próprio dono da obra, ou então um pedreiro, um mestre de obra que estava ali tomando as rédeas. Nem sempre tinha um controle assim, físico, financeiro adequado para essa obra. Por fim, a gente considera a gente tem algumas considerações, né? Que o nosso objetivo em si foi alcançado por a gente conseguir traçar um perfil de como é que se encontra a construção civil aqui na nossa região, principalmente em Crateús, né? Os processos construtivos ainda são bastante tradicionais, né? De certo modo atrasados, tem uma resistência a trazer novas metodologias construtivas ainda. Algumas correlações que a gente conseguiu observar também, como, por exemplo, as patologias que são muito presentes na nossa região, como, por exemplo, de rodapé que eu falei, que tem muitas casas com rodapé acabado, muito gastado, justamente por não utilizar um produto impermeabilizante, né? Que foi o que a gente notou no nosso pesquisa, que é pouquíssimo utilizado, né? E também que o nosso trabalho ele serviu como uma base, né, para novas pesquisas, como a do Joab, que foi realizada já esse ano, e também para outras futuras pesquisas que possam vir a ser realizadas. E é só isso. Alguma dúvida? Obrigada, Jonas. Obrigada, Marília. E aí, gente, alguma dúvida que vocês queiram tirar
né? Vale ressaltar que a pesquisa é uma pesquisa de campo, porém é uma pesquisa descritiva, né? Outra coisa interessante de falar é que o escopo, né, assim, a delimitação da pesquisa foram obras residenciais, né, edificações residenciais. Então, isso tem que deixar bem claro, inclusive na metodologia também isso ficou claro, a questão da amostragem, né? Tanto que na fala do Jonas, ele sempre comenta, nas obras visitadas, certo? Você não consegue contemplar em um ano fazer uma visita em todas as obras em execução. Então, você precisa trabalhar com uma amostragem. E dentro dessa delimitação, dentro da amostragem, né, é que eles conseguiram obter esses resultados. Então, alguém tem alguma pergunta a fazer? Pode falar, pode abrir o microfone, pode falar aqui pelo chat também. Nós estamos aqui com a presença ilustre, né, do nosso coordenador Alan Michel. Seja bem-vindo, Alan. Se quiser dar uma palavrinha também. Eu que agradeço. Obrigada pela presença. Então, gente, se for o caso, a gente prossegue, passa a fala para o Joab, para a apresentação, né, da segunda etapa da pesquisa, e vocês podem ir colocando as suas questões, perguntas ou curiosidades aqui no chat também, certo? E eu passo a palavra para o Joab, para ele prosseguir, né, falar sobre o que ele conseguiu desenvolver nesse ano de 2020, um ano tão atípico que estamos vivendo. Boa noite. Me ouvem bem? Sim, Joab. O slide está aparecendo? Está. Bem, o nome do artigo é Estudo e Caracterização dos Sistemas e Materiais Utilizados na Construção Civil na cidade de Crateús. Eu dividi em introdução, na metodologia usada, os resultados obtidos e as considerações finais. Para adiantar um pouco, eu vou pular essa parte aqui da introdução e vim logo aqui para essa frase que diz que a construção civil é uma cadeia bastante complexa, e neste artigo a gente vai trabalhar com as lojas de materiais, que a gente percebe que em cidades de porte menor, elas são os principais fornecedores das obras. Então, elas vão impactar no orçamento e também na disseminação de materiais, seja materiais novos, mais modernos, como também os tradicionais. Pesquisa, ela vai acontecer aqui em Crateús, que é um município do Ceará, onde a gente encontra obras de diversos portes, residenciais, até de grande porte, como a UFC e a barragem do Lago de Fronteiras. Então, o objetivo é avaliar o perfil dos materiais da construção civil vendido nessas lojas e também analisar alguns aspectos empresariais, que daqui a pouco eu vou descrever. A metodologia é uma pesquisa de campo, também como a outra nós tentamos delimitar ela. Também pode-se dizer que seja um estudo preliminar, já que os materiais não são bem detalhados, é mais uma noção de que materiais existem, são vendidos, mas a gente não entra muito na especificação técnica. O questionário foi formado por pesquisas bibliográficas, com referência do trabalho de 2019, só que nós também adicionamos questões de empreendedorismo, sobre o empreendimento, já que são lojas. Então, de certa forma, a gente estaria trabalhando com o catálogo dessas lojas. E as perguntas de materiais foram para 17, porque eu não sei exatamente a experiência do ano passado, mas nesse ano as perguntas tinham que ser bem rápidas, já que quando eu chegava eu tinha que atender algum cliente, a prioridade era sempre o cliente. Então as perguntas tinham que ser rápidas para realmente não incomodar os funcionários, a pessoa proprietária. Então era necessário ter perguntas diretas e fáceis. Quanto à amostragem, uma amostragem probabilística e por conveniência. Eu tentei, igual os meninos do ano passado, um órgão que desse essa lista, mas não foi possível. O órgão que eu quase consegui foi a Secretaria da Fazenda do Estado,
mas precisaria de um requerimento e iria demorar muito. Então, eu utilizei a internet, o Facebook e o Google Maps para encontrar essas lojas, para pelo menos conseguir uma grande quantidade, né? Porque com certeza existem algumas lojas que não são divulgadas na internet, mas com certeza boa parte seria, e essa quantidade grande, principalmente se as respostas se repetissem, eu teria certa credibilidade. Foram feitos 4 dias de visitas por conta do coronavírus. Eu tive que agilizar as visitas. Então, foi feito no dia 9, 10 e na semana seguinte, dia 16 e dia 17. Os resultados, né, como a pesquisa anterior, eles se referem apenas à amostra que foi obtida. Como eu falei, ela não é probabilística e foi por conveniência, né? Eu escolhi os lugares principalmente mais próximos de onde eu morava, ou que o deslocamento fosse mais fácil. E a credibilidade, como eu falei, devido ao tamanho da amostra, e por conta também da repetição de algumas perguntas. Os aspectos empresariais foi o nome do estabelecimento para identificar, mas também a idade, que é o período de existência, o principal material vendido e a sua demanda, será mais para construção ou reforma. Foi bem variado a questão das lojas, então eu preferi dividir em grupos, eu chamo de CAT, né, de categoria. A categoria 1 é das lojas que vendem materiais para acabamento e instalações prediais. A categoria 2 é que vendem praticamente todos os materiais, ou a grande maioria. A categoria 3 é para aqueles que vendem aglomerantes minerais e de instalações prediais. E a loja 4 é lojas específicas, madeireira, marmoraria, braçaria, por exemplo. Então, a gente vê que a grande maior parte são as lojas específicas, essas lojas que vendem praticamente tudo, e essas de acabamento e de instalações prediais. Aqui está o mapa das lojas visitadas. Como eu falei, foi por conveniência, então boa parte das lojas visitadas elas se encontram nessa via principal. Boa parte fica nos bairros Fátima 2 e Centro e Fátima 1. Quanto à idade, a grande maioria é de 5 a 10 anos, e principalmente da categoria 2. O restante é bastante distribuído, né? Varia desde empresas com menos de 5 anos até com mais de 30 anos. Aqui já temos alguns resultados, né? Quanto ao produto mais vendido, a maioria não soube responder, foi muito difícil encontrar aquelas que souberam responder, mas os que conseguiram responder, eles respondiam que era o cimento ou as instalações hidrossanitárias, e por último agregado em outro, né? Quanto à demanda, a grande maioria é reforma, depois seguida da construção. Provavelmente porque reforma acontece, né, pode ser de vários portes pequenos, então a quantidade pode significar até maior quantidade nas lojas. Quanto às perguntas de materiais, foram essas 17, os elementos de alvenaria, os revestimentos cerâmicos, como a pessoa escolhia esse revestimento, e telha, vidro, arame, entre outros. Quanto a elementos de alvenaria, apenas a categoria 2 oferece esses produtos. Nós acreditamos que seja porque são empresas geralmente de porte maior, então tem mais espaço para acomodar esses materiais que geralmente são vendidos em grandes quantidades. Então, dentro dessa categoria, praticamente todos vendem blocos cerâmicos e quase 40% também vendem bloco de concreto. Quanto aos revestimentos cerâmicos, praticamente as lojas que vendem, né, revestimentos, todas vendem cerâmica e 90% também vende porcelanato. A gente vê uma grande difusão desse material, que ele é mais sofisticado. Quanto à escolha, né, a pergunta era se era preço, qualidade ou indicação. A maior parte dos funcionários, quem respondia o questionário, dizia que era por conta do preço, seguido da qualidade. Dificilmente alguém comprava algum material porque alguém indicava, e a gente também não nota que alguém compre por especificação técnica, né, o número de P e índice de absorção. Quanto às telhas, a maioria é telha cerâmica do tipo colonial,
mas em alguns casos a gente também tem telhas romanas e fibrocimento, se não me engano, um caso cada. Então, nesse setor continua bem tradicional, mas a gente vê alguns indícios de novos materiais, ou materiais mais modernos. Com relação a vidros, praticamente todos, o tipo float e temperado, mas a gente vê em algumas lojas também a venda de laminado e refletido. Então, cada que são as lojas especializadas, vidraçarias. E refletivo a gente vê que pode ser por conta dessa tendência de ser mais indicado para a fachada. Quanto às lojas que vendiam esse tipo de material, todas vendiam tanto recosido quanto galvanizado. Agora, para aço para concreto armado, foi bastante difícil separar assim, a quantidade, porque geralmente eu perguntava e respondiam o diâmetro, né? Eu perguntava o tipo de aço e os funcionários diziam o diâmetro, né? E basicamente eu ia pelas características, né? Se era nervurado, se era liso, eu ia ter essa noção. Mas pelas aparências, para o resporte de algumas pessoas, acredito que o principal seja o CA50, seguido do CA60. Quanto a impermeabilizante, a grande maioria é aditivo hidrófugo ou manta asfáltica. Em alguns casos, a gente também tem as emulsões acrílica e asfáltica e a argamassa polimérica. Quanto às tintas, quase todas vêm de tipo PVA e tipo acrílica, seguido da textura, e por último da resina epóxi, tinha quase 50%. Mas a grande maioria era acrílica e PVA. Quanto à qualidade das tintas, né? A maioria vem de tipo econômica, por conta muito provavelmente do preço, seguido da Standard e da Premium, que tinham praticamente os mesmos percentuais. Quanto ao acabamento, a maioria também vendia fosco, que geralmente é uma tinta mais barata, seguida do acetinado, que é uma tinta mais comum, dá um acabamento melhor, e seguido do semibrilho. Quanto às madeiras, não deu para também quantificar, por conta realmente do coronavírus, eu tive que interromper as visitas, mas as poucas que eu visitei deu para dividir em 2 grupos, que são as madeireiras, que trabalham com madeira natural, então para fazer telhado, esquadrias, eles também faziam algumas peças, né, cadeira, mesa, entre outras coisas. E as marcenarias, que eram com madeira industrial, geralmente MDF, para a construção de imóveis planejados. Quanto a rochas ornamentais, também não deu para conseguir muitos dados, mas as que eu pude visitar, elas vendiam apenas mármore, provavelmente ela é menos resistente, e é mais fácil o processo produtivo, e também ela parece mais sofisticada. Quanto a aglomerantes minerais, todos vendiam cimento, era muito comum a venda deste material, seguido do gesso e, por último, do cal, com quase 20%. Quanto a agregados de sua origem, as lojas que vendiam agregados, todas elas responderam que usavam areia e brita, e que todas vinham de Crateús, jazida de Crateús. Teve uma loja que disse que a brita vinha de Sobral, mas todas as outras vendiam areia e brita e era de jazida de Crateús. Quanto a instalações elétricas prediais, todas vendiam corrugado flexível e 46% vendia também o corrugado do tipo rígido. Elas também falavam uma questão das cores, mas o principal era esse, era tipo flexível ou rígido. Quanto às instalações hidrossanitárias, era unânime, todas as lojas vendiam o tipo PVC, provavelmente que ela é mais indicada para água fria, tem um baixo custo, manuseio é mais fácil e tem uma boa resistência química. Então, as considerações, de certa forma, semelhante à pesquisa anterior, a gente vê uma certa grande presença de materiais tradicionais, mas com um certo indício de avanço tecnológico, materiais mais modernos, materiais que vêm surgindo no mercado. Então, a gente destaca esses novos ou materiais mais modernos. Os blocos de concreto, o porcelanato, o telha romano de fibrocimento e os eletrodutos rígidos e, entre outros, impermeabilizantes. E é isso. Obrigada, Joab, pela apresentação.
Então, gente, é isso, né? Durante esses 2 anos, o Joab, a Marília e o Jonas, eles fizeram essas visitas, né? Como comentamos, é uma pesquisa descritiva mesmo. Principal objetivo. Heloína, Oi. só para deixar aqui, né, que a gente, no primeiro questionário da pesquisa de 2019, a gente tentou colocar também a questão dos materiais. No primeiro questionário, o questionário que a gente chamou de teste, que foi aplicado em 4 obras, a gente fazia perguntas sobre materiais, sobre a procedência, só que eram perguntas que normalmente eram respondidas, foi comprado na loja, ou então não sei. E foi aí que a gente percebeu que isso seria necessário fazer outro estudo de campo para poder saber a procedência desses materiais, que a gente até tentou fazer ano passado, não foi? Na questão de visitar a loja, só que acabou não dando tempo e ficou para a monitoria desse ano. Isso, né? Uma E aí, observação. isso. E nessa descrição, Marília, a gente consegue ver um panorama, né? Principalmente para quem faz as cadeiras de materiais. Eu estou vendo o Evandro, estou vendo alguns aqui, o João Victor, o Timóteo está presente, Fábio, né? Quando a gente está discutindo sobre, né, os materiais, é importante a gente saber como é ao nosso redor, né? A gente estuda material das mais diversos, do tradicional ao mais moderno, né? Mas o Euler também, né? A gente precisa conhecer o nosso contexto, né? Então, a gente teve essa pesquisa realizada pela monitoria exatamente para contextualizar, certo? Quando falamos de bloco cerâmico, vimos que é unânime, todas as obras utilizam, né? Não só em Crateús, mas em todas as regiões também é muito unânime a utilização de blocos cerâmicos e outros materiais também, o cimento Portland, né? E isso traz para dentro da sala de aula uma realidade mais próxima da gente, certo? Você ir numa loja de materiais de construção agora, você já vai olhar com outro olhar, um olhar mais técnico para os materiais, né, para a seleção desses materiais que vocês terão contato. Então, essa pesquisa era basicamente ter esse perfil, embora, né, foi muito bem descrito pelos monitores, que dentro de uma amostragem foi possível chegar a tais resultados, certo? Então, esse era o grande objetivo da gente ter esse material, que inclusive está disponível como material didático, são 2 artigos, para os alunos da disciplina de materiais de construção, quem tiver interesse também, certo? De ver a pesquisa, né, de um modo geral. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Fica aberto para discussões, perguntas, fiquem à vontade. Eu achei bem interessante alguns pontos da pesquisa do Joab, como, por exemplo, a questão do tipo de serviço, né, que é a reforma, que é o mais procurado, né, nas lojas de construções desse tipo. E com isso a gente vê que esse trabalho, né, ele já acaba servindo assim para a gente mesmo, né, que futuramente, quando a gente estiver a trabalhar nessa área aqui na região, a gente já pode ter uma base, né, qual o tipo de serviço que está sendo mais oferecido aqui, né, e com isso até a gente possa se basear até por essa pesquisa dele, para uma área de atuação da gente mesmo, né, no mercado aqui de Crateús. Exatamente. E o outro ponto específico, né, dessa pesquisa é que já está servindo de ponto de partida para alguns TCCs, né, para outros tipos de pesquisa, mas delimitado a um tema específico, né? Então, o próprio projeto de extensão que a Ariane, o Rodrigo e o Geniel estão desenvolvendo já é mais específico sobre a produção do concreto em si. Também é uma pesquisa que visa descrever, entender, né, como funciona localmente e tentar trazer melhoras, propostas, né, de melhoras, na verdade, com a apostila. E outros trabalhos surgirão, então foi muito bom ter esse perfil, esse panorama, né, feito pela monitoria 2019-2020, né,
a Marília, o Jonas e o Joab. A Ariane está, né, tá parabenizando, para muito boa as duas pesquisas. Parabéns, né? Gente, mais alguma pergunta? Né? Fiquem à vontade para participar. O João Vitor está dando parabéns, o Euler também. Já fica para vocês que estão fazendo materiais, né? Ano que vem, esse projeto ele está se encerrando agora, em 2020, o projeto de caracterização e estudo dos materiais. Para ano que vem, a monitoria deve ter outro projeto, outro tema, então eu já faço como é que se diz, a provocação aos alunos de materiais de construção civil, né, que vão aí pensando e aceitam sugestões, né, vamos discutindo nas nossas aulas que teremos, né, sobre alguns pontos que podemos desenvolver. A Lina também está aqui, né, muito bom conhecer os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na universidade. Valeu, Lina. Mais alguma complementação, gente? Ariane. Já pensou progredindo, o Evandro. Pesquisas locais são super importantes. A faculdade sendo usada para pesquisa na região. Muito bom mesmo. Então, Victor, parabéns, galera. Trabalhos excelentes. O Fábio também está aqui comentando, né? Deixando temática muito importante. Gostei muito. Bom, gente, eu acredito que deu para extrair já muita coisa, né? É um evento curtinho, né? Aberto às discussões, vocês fiquem à vontade, mas de antemão, né, eu quero convidá-los para no próximo dia 9 de setembro, temos a defesa do aluno Lucas, certo? A coordenação vai divulgar direitinho com o acesso ao Google Meet, vai ser transmitido. E provavelmente dia 16 teremos outra defesa, a defesa do Roniel. Certo? Então, eu já faço o convite a vocês, né, se puderem participar. Vai ser divulgado o local, o horário, o endereço direitinho para todo mundo. Bom, gente, como não há muitas discussões a fazer, né, eu agradeço muito a presença de todos vocês, certo? Muito bom, né, ter esse momento. Agradeço principalmente a Marília, o Jonas e o Joab pelo trabalho desenvolvido, eu os parabenizo, certo? Que foi uma monitoria diferente, digamos assim, né? Embora atualmente o Joab esteja fazendo o acompanhamento da disciplina como monitor, mas ele também teve essa experiência de a campo como o Jonas e a Marília. Então, foi uma experiência diferente, né, um pouco diferente, mas gerou um bom material de discussão para as nossas aulas. Então, obrigada mais uma vez aos três, né, e parabéns pelo trabalho realizado. E eu acredito que a gente pode, né, encerrar a nossa atividade, o nosso encontro, certo? E mais uma vez eu agradeço, desejo uma boa noite a todos. Vocês querem fazer algum comentário? Joab, Marília, Jonas, fique à vontade. Só agradecer mesmo, viu, pela oportunidade, o trabalho foi muito, muito bom, tanto o trabalho produzido como para a gente mesmo de conhecimento, foi muito interessante. É isso. Tá certo.